para a Safira, agora sabendo que ela vai ser bem sucedida, a gente sempre fica torcendo para que tudo corra bem, tá bom? Então, com a palavra, você, Safira. Gente, obrigada, tá? Primeiramente, queria agradecer, né? Boa tarde, ao professor Estevam, que mesmo doente aí, né? Passando por um momento ruimzinho, mas obrigada, professor Harold também, muito obrigada. Professor Carlos Rubens, obrigada por aguentar meus surtos, eu quase pirei. Vamos lá, né? Gente, o meu trabalho, né, como o professor já falou, tem por título Filosofar como Clarice Lispector, o ponto do amor como recurso para o ensino do existencialismo. E como o próprio título já dá a entender, né, a minha proposta é investigar, então, como que o conto do amor da autora Clarice Lispector ele pode ser usado como um recurso metodológico dentro do contexto do ensino básico, né? E aí, fazendo um panorama geral do início da pesquisa, esse trabalho ele nasceu a partir de algumas dificuldades que eu encontrei dentro de sala de aula enquanto professora. Né? A primeira dificuldade foi com relação ao caráter teórico e conceitual que a filosofia tem por sua natureza, mas que isso acabava despertando nos alunos uma espécie de estereótipo de que era uma disciplina de difícil compreensão, ou então ainda havia aqueles alunos que achavam que a filosofia não tinha nada muito a ver com a vida deles, né, com o cotidiano deles, e acabavam não se interessando pelas aulas. A segunda dificuldade foi com relação à estrutura curricular compartimentalizada, porque isso daqui é um caráter da nossa educação, né, no Brasil. As disciplinas elas são trabalhadas de forma muito isolada, mas a filosofia talvez seja uma das disciplinas que mais sofre com esse impacto, né? E, por terceiro, a pequena carga horária, geralmente é 1 hora só de aula na semana disponível, e isso dificulta muito os debates e o aprofundamento das leituras. Então, vai ser diante dessas dificuldades que vão surgir os problemas que vão nortear toda a pesquisa. Né? O primeiro problema é como que a gente poderia, então, superar essa distância que o aluno tem em relação à disciplina. Né? Como que a gente poderia levar a aula ferramentas pedagógicas que fossem mais acessíveis, né? Que fossem fáceis para eles. Também como que a gente poderia integrar o conteúdo de filosofia com outras disciplinas, né? Aí através da interdisciplinaridade, e como que a gente poderia otimizar o pouco tempo que a gente tem disposto. Então esses problemas eles vão nortear toda a pesquisa, e aí a gente chega nas justificativas, né? O meu trabalho está embasado em 2 âmbitos. Primeiro é que a gente reconhece que a adolescência é uma fase muito complicada da vida humana, né? É um período em que eles estão ali no processo de construção de identidade, e dentro do contexto da educação básica pública, muitas vezes a escola é o único espaço que o aluno tem para pensar sobre si mesmo, sobre quem ele quer ser, né? E ele leva essas frustrações para a sala de aula. Então a gente vem em defesa, né, de uma educação filosófica que tenha um espaço reflexivo que favoreça o autoconhecimento e a autonomia. E também, outra justificativa é que o nosso trabalho está todo embasado na legislação educacional que rege o Brasil, né? Então, a nossa proposta ela dialoga tanto com as práticas que valorizam a construção de sentido e o vínculo entre as experiências e os conceitos. Os meus objetivos, meu objetivo geral, então, seria correlacionar o ponto da Clarice com as filosofias, com o existencialismo especificamente, né? Usar o ponto como recurso didático. E os objetivos específicos, então, primeiro, analisar a relação entre filosofia e literatura ao longo da história. Segundo, identificar no ponto do amor os elementos que dialogam com as categorias do existencialismo. E terceiro, então, desenvolver um projeto didático interdisciplinar. A nossa metodologia usada foi a hermenêutica de Purriquet, né? E aqui o Purriquet, só para dar um spoiler, né? Não vou falar de novo na frente sobre ele, mas ele faz tanto uma contribuição teórica quanto metodológica, né? Através da hermenêutica. E a nossa escolha ela se deu porque o rigor que ele usa para analisar as narrativas é muito importante para o nosso trabalho, para o que a gente queria. Então, foi dividido em 3 etapas. Primeiro, a gente teve um contato prévio com o texto ali de leitura básica.
Depois, né, a gente associa, então, esse conto à filosofia, mas sem reduzir o conto à filosofia, porque isso era muito importante também. E depois a gente fez tudo isso, pegou tudo isso e levou para o contexto básico, né, como que a gente poderia aplicar na sala de aula. A metodologia de ensino também foi a hermenêutica, né, porque a ideia é que os alunos eles possam entrar em contato com esse campo, então eles também vão passar por esse processo de análise, só que é a hermenêutica aliada à sequência didática interdisciplinar, né, então a gente vai fazer uma série de atividades ali com o professor de língua portuguesa para a gente conseguir chegar ao objetivo. Essa daqui é a estrutura da minha dissertação, foram 3 capítulos, né? E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um, tá? O primeiro capítulo é onde a gente, de fato, se debruçou sobre a parte da construção teórica do trabalho. Então, a gente fez uma construção histórica da relação literatura e filosofia, como que essa relação ela se deu através dos séculos, começando desde lá da antiguidade. A gente deu uma ênfase bem grande ali na questão socrática, platônica e aristotélica, né? O legado que eles deixaram sobre a visão da relação filosofia e arte e literatura especificamente. Então a gente passa ali pela Idade Média, Renascimento, chegando no Iluminismo, a chegada ali do nascimento da estética, né? Aí dos filósofos já modernos e contemporâneos que já de fato eles usavam a literatura como uma ferramenta de refletir sobre a condição humana e ajudar, né, ali nas categorias que eles estavam trabalhando. Nessa primeira parte do capítulo, a gente usou bastante Benedito Nunes, porque além de ele ajudar nessa trajetória histórica, ele traz a percepção de que a filosofia e a literatura são apenas modos diferentes de entender o ser humano. O objetivo delas é o mesmo, né? Ainda no primeiro capítulo, mas aí a segunda parte, aí a gente retoma o Poincaré, né? Agora já com um apelo mais teórico. O Poincaré contribuiu bastante no sentido de que ele traz a percepção de que uma vida examinada é uma vida que é narrada, né? E aí ele parafraseia Sócrates, né? Através dessa frase dele. Mas o que ele está querendo dizer com isso é basicamente dizer que a narrativa, ela possui elementos, a vida possui elementos pré-narrativos. As duas se relacionam, né? E aí ele fundamenta, então, toda a teoria dele, dizendo que a narrativa, ela ajuda a gente a compreender a si mesmo, a compreender o outro, a compreender o mundo que a gente vive, né? Que ela acaba sendo um espelho da vida humana, e que o contato com ela faz o despertar da frônesis, que é uma sabedoria prática, que a gente geralmente não aprende dentro do meio acadêmico, né, institucional, a gente aprende mais fora, mas que é possível aprender dentro de sala de aula. Então, o Riquelme traz essa contribuição super interessante, porque ele vem relacionando narrativa e vida, né, como que elas ali andam juntas. E o texto literário, então, ele acaba abrindo possibilidades de sentido, ele provoca no leitor, ele invoca o leitor a compreender-se diante da narrativa. Ainda no primeiro capítulo, mas já finalizando, Todorov, né, a última parte do capítulo que a gente trouxe, a perspectiva mais literária ali, o contexto do Todorov, ele questiona o ensino tecnicista, né? Então, é uma pessoa que vem contribuindo no sentido de que ele fala que a literatura, ela está se afastando, de fato, do potencial dela. Os professores, né, as instituições, elas estão muito preocupadas em aprovação em vestibular, em analisar os textos de forma muito estrutural e analítica, e isso não que não seja importante, mas ele fala que está se esquecendo do fato de que a literatura ela se conecta com a experiência humana, né? Então a gente usou ele para fazer esse lembrete e aí associando com a nossa realidade, né? Brasil, século XXI, a gente percebe que ainda há um ensino tecnicista muito forte e que a literatura então ela surge como um espaço de resistência, né? A esse mundo muito digitalizado, muito imediato, né? Então, a gente quer levar isso para os nossos alunos. E aí, finalmente, chegando no capítulo 2. Capítulo 2 é onde a gente vai, de fato,
abordar sobre o existencialismo e sobre o conto da Clarice, né? Então, inicialmente, aqui, a gente teve algumas preocupações. Primeiro, de situar o que de fato é existencialismo, né? E diferenciar ele das filosofias da existência, né? De outros filósofos. E aí, sendo feita essa diferenciação, essa conceituação, a gente, então, identifica que realmente os maiores representantes, né, do existencialismo é o Sartre e a Simone de Beauvoir, e que é uma corrente que nasce ali dentro de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, e que acaba ganhando uma proporção para além do meio acadêmico, né? Ele vai ali para fora, ele alcança o campo social e cultural, e isso vai repercutir em vários autores, em vários artistas, e a Clarice é um exemplo, né, dessa influência meio que indireta, mas é uma influência meio pelo contexto, né? Então, a Clarice, ela vem com... a gente reconhece que ela é uma representante, então, do fenômeno sociocultural existencialista, né, pela influência indireta que ela tem. E, fazendo todo esse panorama geral, a gente começa, então, a justificar também o porquê que a gente escolheu o Sartre, né? E aqui foi uma escolha muito a dedo, né? Porque já que, levando em consideração aquela primeira dificuldade que eu falei lá atrás, que os alunos eles se sentem muito distantes das aulas de filosofia, né? Aqui o existencialismo ele tem esse caráter de se ligar com o cotidiano dos jovens, né? De trazer a ideia de liberdade, das responsabilidades das ações. Então isso tudo casa muito com o momento que os jovens estão ali vivendo. E aí, na segunda parte do capítulo 2, é onde a gente vai entrar, de fato, na análise do conto, né? E aqui, a hermenêutica do conto é muito importante, porque não era o nosso objetivo reduzir o conto à filosofia, né? O conto, ele se expressa por si só, e ele precisava usar-se da sua riqueza poética, né? Mas a gente também precisou fazer uma análise estrutural dele, então entender quem é o narrador da terceira pessoa, o fluxo da consciência, que é uma espécie de monólogo interior. Não sei se o professor Harold já leu o livro, o conto, mas é até confuso assim, da gente entender se é o narrador que está falando ou se é a cabeça dela, entendeu? Fica meio confuso, o fluxo é bem interessante, mas não é um fluxo confuso, né? A Clarice, ela tem essa característica. E aí, depois de fazer essa análise básica, a gente vem, de fato, então, pegando o conto e relacionando ele com as teorias do existencialismo, né? E aí, aqui, a gente conseguiu relacionar com algumas categorias, tá? E, com certeza, assim, né, na minha opinião, a principal delas, sem dúvida, é a questão do ser em si e se para si, tá? Isso a gente vê ao longo de todo o conto, que a Ana, que é a personagem do conto, ela é descrita como uma mulher normal, né, do cotidiano ali, do contexto que ela está vivendo, uma dona de casa, mãe de família, que está presa aos afazeres domésticos, vivendo uma vida meio que no automático, né? E aí é o que o Sartre chamaria de ser em si, né? Uma pessoa que não se questiona, que está ali, está tudo bem, tá? Né? Não há uma autoconsciência de fato. E aqui a gente também conseguiu trazer uma ligação muito interessante, acho que foi uma das partes que eu mais gostei dessa pesquisa, foi relacionar com a Simone de Beauvoir, né, por conta das questões sociológicas da mulher. Então, identificar a Ana, essa pressão social que existe em cima da mulher para ela viver um estilo, um padrão de vida, né? E também, assim, a Simone de Beauvoir também foi importante porque, afinal de contas, a gente está lidando com uma autora que também é mulher, né? E que dentro dos anos 60 também era muito difícil mulher escrevendo e tal. Então, a gente traz essa perspectiva. E aí, falando mais do conto, né? A Ana, ela passa o conto todo oscilando entre o ser em si e o para si, né? Que o para si é aquela coisa do ir para fora, tá? De tomar realmente a consciência das coisas. Então, essas duas categorias, elas foram essenciais no conto. A angústia também, tá? A angústia a gente conseguiu encontrar, principalmente no momento que a Ana, ela sofre o processo de catarse, né? Todas as emoções dela vêm para fora ali, aí ela fica meio desnorteada, vai para o jardim botânico, parece que está meio perdida na vida, né? Esse sentimento de angústia, de náusea também, de questionamento da existência, do porquê das coisas. E aí, novamente,
o ser em si para si fica ali. E aí, será que ela vai agora viver uma vida autêntica ou será que não? Ela vai continuar vivendo a vida dela normal, né? A má-fé também, outra categoria que a gente conseguiu relacionar, a Ana muito presa aos papéis sociais que ela vive, né? E assim, trazendo isso como uma forma de auto-engano, que o Sartre chamaria de praticidade, então quando você usa ali os elementos da sua vida, sejam sociais, financeiros, enfim, e você usa isso como uma espécie de desculpa para continuar do jeito que você está, né? Então, a má-fé está bem presente também nesse ponto, inclusive ao final, né? E aí é que eu vou abrir aspas, né? Porque a gente teve a interpretação de que ao final do conto a Ana ela volta para a vida normal dela, mas isso depende do ponto de vista do leitor, né? Mas a má-fé está presente, então, até nesse final. Por último, a liberdade e a responsabilidade, né? O Sartre, ele dizia que mesmo quando a gente escolhe não escolher, a gente ainda está escolhendo, e isso fica muito bem dentro do ponto no final, né? Quando a Ana ela volta ali para a vida dela de rotina, e ela tomando para si a responsabilidade, né? Das funções dela e das decisões que ela tomou ao longo da vida. E aí, gente, finalmente, quando a gente pega tudo isso, né, e traz, então, no capítulo 3, como que isso vai ser aplicado na educação básica, tá? E aí, assim, o capítulo 3, então, a gente vai, primeiramente, falar sobre a fundamentação legal, das leis que amparam o trabalho. Em seguida, a gente fala sobre a questão da interdisciplinaridade, né, do que se trata de fato, e aqui é importante mencionar que não é algo inovador, porque a interdisciplinaridade já está contido na legislação, já está preposto para as escolas, infelizmente por vários fatores que eu até menciono no trabalho. O professor muitas vezes não consegue fazer esse trabalho interdisciplinar, né, e por último, a gente vai, de fato, chegar, então, na sequência didática interdisciplinar, que é a nossa abordagem metodológica, né? E aqui, o que a gente fez? A gente criou uma sequência, literalmente, um passo a passo, tá? Em que cada passo os alunos vão ser expostos a atividades diferenciadas. Essas atividades, elas são trabalhadas ao mesmo tempo que em paralelo ali com o professor de língua portuguesa, mas também separado, porque afinal de contas são dois domínios diferentes, né? E aí o professor de literatura, então, ele vai pegar a parte que lhe interessa, entender a estrutura, o que é um conto e tudo mais, e o professor de filosofia, por sua vez, vai fazer outra função, que é relacionar com as categorias lá do existencialismo, tá? E aí, cada etapa dessa, então, a gente pode dizer que é um nível de dificuldade maior, né, para alcançar um objetivo final. Então, o aluno ele vai fazer atividades em grupo, atividade individual também, que é muito importante, né, já que o Sartre também defende a ideia de liberdade, né, então a gente também entende que isso também tem que estar presente dentro de sala de aula, né, o aluno tem que ter o espaço individual dele, de liberdade para ele tirar as conclusões dele. Além disso, a gente vai fazer também escritas reflexivas, dramatizações, né? E tudo isso daí gerando um produto educacional. Concluindo, né, a nossa proposta, ela tem por maior objetivo convidar os educadores a refletirem sobre a interdisciplinaridade para a literatura enquanto uma alternativa fecunda e viável para o ensino filosófico. E aqui também fica muito importante falar, né, eu, enquanto professora, sempre tem a gente tira uma brincadeirinha, a pessoa nunca pisou em sala de aula e está propondo coisa diferente, né? Então, aqui o nosso objetivo é principalmente que isso desperte no professor o interesse do uso da literatura, mas que ele consiga aplicar isso dentro do contexto dele. O nosso trabalho é um exemplo. Mas o professor, claro, ficaria livre para adaptar a outros tipos de texto, né? Ou então até a outras filosofias, se for possível. E é isso. Essa daqui é a minha referência bibliográfica, né? Dando ênfase aí no Aristóteles, na Simone de Beauvoir, a Clarice, o Laurieri, deixa eu ver, Benedito Nunes, Platão, Piquet, Sartre, Todorov, alguns dos, né? E é isso, gente. Obrigada.
Muito obrigada por esse momento. Finalmente, eu estou respirando. E eu estou aberta, né, a questionamentos, a dúvidas, contribuições.